Então, gente, bom dia. Olha eu aqui de novo. Eu sei que eu demorei um pouco pra gravar, mas tô aqui. Acho que eu demorei uns 4, 5 dias, mas hoje é domingo. Tô aqui, como sempre, no meu local, né? Gente, não repare aquilo ali. É o cesto que tá com outra vez gracinha. É roupa pra lavar. É porque o banheiro fica aqui do lado e aqui, ó, a porta da varanda. Então as roupas sujas ficam aqui. Que já tira, já entra pro banheiro pra tomar banho, né? Ou quando é pra trocar de roupa. E isso aqui não é bagunça, gente. Isso aqui, ó, são vários parzinhos pra finalizar, ó. Eu tô cheia de parzinho aqui que eu tenho que finalizar, ó. Só o acabamento. Opa, tô mostrando pro outro lado. São vários aqui, ó, que eu tô pra finalizar. Tô fazendo isso aqui que eu fiz ontem pra ensinar uma amiga que ela queria aprender a fazer esse modelinho. Aí tô aproveitando pra finalizar ele aqui também. E resolvi gravar aqui, né? Eu tô querendo gravar esse vídeo há um tempão, contando da minha primeira gravidez, como tudo aconteceu, como eu virei mãe. E vamos lá. Antes, rapidinho, só pra falar, ó. Achei que eu lembrei. Consegui pegar meu pacote da Shopee, que tava perdido depois de 2 semanas. Descobri na casa de quem que eles entregaram e consegui pegar no sábado, ontem de manhã. Tava na pessoa, a pessoa não me conhecia, eu também não conhecia, então eu não sabia onde pegar. Procurei em tudo menos nessa casa. E graças a Deus estava lá, a pessoa não mexeu, tava guardadinho. E agora eu tô aqui, ó, minhas coisinhas. Eu comprei um monte desses tic-tac e xuxinhas de cabelo, mas vamos ao vídeo, né? Hoje tá um pouco frio. Daqui a pouco eu vou me arrumar pra ir pra missa. Tô aqui tomando um café e finalizando um laço, mas vamos lá. Vou contar um pouco sobre a minha primeira gravidez, como eu me tornei mãe. Vamos lá, né? Então, gente, foi mais ou menos assim. Eu conheci uma pessoa. Essa pessoa, inclusive, é pai dos meus 3 filhos. Na verdade, foram 4. Um eu perdi, depois eu vou contar sobre como foi esse também, que foi uma coisa muito... seria meu segundo filho. Mas, vamos lá. Aconteceu assim, né? Eu tinha feito, né, aquilo uma vez só. Uma vez só, sem me cuidar, sem nada, né? E passou um tempo, eu comecei a ter algumas coisas, alguns sintomas, e comecei já a ficar desesperada, né? E eu falei, não, vou fazer direto de sangue. Fui na clínica com uma conhecida, nem falo mais com ela hoje, por isso que eu digo que não é amiga. Mas fui com ela, fiz o exame de sangue. Ah, detalhe, eu não estava mais com essa pessoa, mais ou menos assim, né? Mas aí eu fiz o exame, não tive coragem de buscar. Aí essa menina que foi buscar, eu não tive coragem. E ela abriu junto comigo no meu quarto, na minha casa. Já tinha um tempo que tinha feito. A menstruação já estava atrasada. E eu estava sentindo um monte de coisa. E pasme, eu fiz o exame de sangue numa clínica particular. Na época mesmo não foi barato, foi uma das mais conhecidas da cidade. Foi no centro da minha cidade, eu fui nessa clínica fazer o exame de sangue. E deu negativo. A partir do momento que deu negativo, eu falei, não tô grávida, é coisa da minha cabeça. Porque como eu não, como vou dizer, eu não fazia essas coisas, então assim, eu fiz e sem proteção, então eu falei, tô. Eu botei na minha cabeça que eu tava. E como o resultado deu negativo, foi um de sangue, foi numa clínica muito conhecida, eu falei, então era coisa da minha cabeça. Aí minha amiga também falou, é coisa da sua cabeça, você ficou botando isso na sua cabeça, esquece isso. Tá,
Esqueci isso, esqueci a pessoa também. Estava começando uma faculdade, comecei a estudar, cantava no coral da igreja, era ensaio do coral, estudando, já trabalhava como professora na época, dava aula numa escola particular e na prefeitura, então trabalhando, estudando, não senti mais nada. Para não dizer que não senti mais nada, mas 2 vezes eu tive um enjoo, mas uma das vezes eu atribuía a um Guaravita que estava com gosto esquisito, e a outra foi um salgado que eu comi. Foi um dia que eu não almocei, comi um salgado antes de ir para a faculdade, eu achei, foi o salgado. Não senti mais nada, não senti mais nada. Gente, não engordei. Engordei assim, pouca coisa, mas eu tava comendo muita besteira por conta da faculdade e de estar trabalhando muito. Eu tava trabalhando em 2 lugares, fazendo faculdade e ainda indo para a igreja, indo para o ensaio do coral, cantando na missa, viajando. Eu viajei, gente. Eu viajei para cantar sem saber. Fiz uma cirurgia, porque nesse mesmo meio tempo, o que aconteceu? Isso tudo eu fiz em julho, o que não era para ter feito. Em agosto eu comecei a sentir mal, meado de agosto. Foi quando eu fiz o exame. Foi bem para depois da metade de agosto, foi depois da festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Assunção, que foi no dia 15, foi depois disso. Quase no final já de agosto, que deu negativo. E daí foi, setembro, outubro, eu vivendo a vida, eu não sentia. Eu às vezes sentia um desconforto igual quando a gente sente de gases. Era o que eu sentia. E achava que era gases e realmente eu sempre tive muitas gases. Então, atribuía isso e... Deixa eu desligar aqui. E fui vivendo a vida, gente. Fui vivendo. Porém que eu tô coragem de contar nos detalhes. Porque quem viveu comigo, quem estava muito comigo nessa época, eu lembro que até algumas pessoas falaram assim, na época você tinha que escrever sua história e mandar para aquele Discovery, porque começou a ter uma série sobre isso. O nome da série, inclusive, era Eu Não Sabia Que Estava Grávida. E tá, fui seguindo a minha vida. Eu tinha na época um caroço aqui, ó. Eu tenho a cicatriz. Eu tinha um caroço aqui e um no pescoço. Nesse meio tempo, em outubro desse mesmo ano, foi em agosto que eu fiz o exame que deu negativo. Setembro, em outubro, eu bati o meu braço na quina da porta e senti muita dor. Eu chorei de dor. E minha mãe trabalhava no hospital, na clínica. Nisso, numa clínica que tinha atendimento particular. Nisso ela conversou com o médico e ele mandou eu ir lá que ele ia tirar, que não era normal. E nisso eu fui lá um dia, quando o médico deu uma anestesia simples para tirar, tava com raiz por dentro. E o médico na hora falou, isso não é bom, você tá com sinal de ser aquela doença. E foi uma loucura, teve que mandar para biópsia, foi pro Rio de Janeiro para biópsia. Com mais de uma semana que chegou o resultado, eu lembro que eu encontrei minha mãe chorando no quarto. E eu não entendia nada. E no outro dia que minha mãe veio me contar que saiu o resultado e tinha dado que era um tipo raro dessa doença. E eu não sei se pode ficar falando o nome de doença aqui que a gente fala, mas o tipo raro de câncer de pele, maligno. Aí na mesma hora eu tive que fazer a cirurgia para tirar o do pescoço, isso tudo levando anestesia. Fiz outra cirurgia para tirar o outro, para ver, e era realmente a mesma coisa. Tive que ir pro INCA e nisso eu fui pro Rio, comecei a ir pro Rio. São quase 3 horas da minha cidade até o estado do Rio. Tive que passar pelo INCA, tive que fazer vários exames. Teve que ser feita uma raspagem por dentro da pele para analisar a pele, para analisar tudo. Graças a Deus, apesar de parecer que estava enraizado, não estava. Conseguiu descobrir muito recente, não precisei nem de quimioterapia. Foi muita sorte. Foi Deus mesmo. De eu ter batido para sentir a dor. E esse médico que falou no outro dia para tirar. E com isso tudo, mais essas coisas na minha cabeça, eu não sei se isso contribuiu também para eu não sentir. Mas eu não sentia. Não sentia. Chegou novembro, dezembro, janeiro. Janeiro meu irmão casou. Foi o casamento do meu irmão. Eu fui madrinha
Eu não sei se eu tenho foto nesse telefone aqui, mas eu vou procurar uma foto. Eu fui madrinha e eu usei um vestido vermelho, que até dessa menina que era uma conhecida minha, me prestou um vestido vermelho, tubinho, e usei salto, fui com o vestido toda. Tanto que o pessoal que tava no casamento falava assim, não é possível, não é possível, não é possível, não é dela esse filho. Ninguém acreditava, porque meu filho nasceu no dia 1º de maio, então o casamento foi dia 14 ou 15 de janeiro. Fevereiro, março, abril, maio. 4 meses depois eu tava ganhando meu filho. Nasceu com quase 3 quilos. Mas aí passou janeiro. Em fevereiro eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Em fevereiro eu posso admitir que eu senti alguma coisa, como algo se mexesse dentro de mim, mas era muito vago. Até porque eu não tinha. A barriga que eu tenho hoje era a barriga que eu tinha. Porque eu sempre tive uma barriguinha. E o que acontece? A última vez que eu fiz alguma coisa foi em julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu já estava praticamente 6 meses sem fazer nada. Então, assim, na minha cabeça eu falei assim, gente, não pode ser. Porque o tempo que eu tô sem fazer nada, então eu deveria estar quase 6 meses. Deveria estar com 5, 6 meses de gravidez. E eu não tinha barriga para isso. Eu falava assim, gente, o que tá acontecendo? E eu começava a ficar nervosa, eu começava a ficar... Aí eu atribuía muita coisa, aí eu senti que meu irmão foi embora de casa porque ele casou. E nesse meio tempo também, eu não namorei com mais ninguém. E assim, eu me apaixonei pelo que é o pai das crianças, na época eu me apaixonei. Mas ele queria viver uma vida de sair, de curtir e tal. E eu tava mais para estudar, ficar em casa. E acabou que, e desde que descobri, e na época ele dizia que o sonho dele era ser pai. E desde que deu negativo, que a gente não teve mais contato nenhum. E um pouco antes também não estava tendo contato. Então, assim, eu ficava na cabeça o que eu tô sentindo, eu não conseguia identificar, e eu ficava nervosa. E eu tentava não pensar, ia pra correria do dia a dia e esquecia. Quando foi em um detalhe que, que eu lembro disso, que muita gente fala, gente, não é possível. Poucas pessoas que eu conheço que falam assim, não, mas eu também menstruei na gravidez. Todo mês vinha, um pouco, mas vinha. Mas como a minha menstruação sempre foi desregulada, ela só regulou depois que eu tomei anticoncepcional, então ela era desregulada. Então o que acontece? Minha menstruação vinha, não vinha, vinha um pouquinho, vinha um dia, dois, aí não vinha, ficava 2 meses, aí vinha um pouquinho. Desde os 13 anos que veio a primeira vez, sempre foi assim. Ela nunca teve um controle, então, na minha cabeça, e vinha um pouquinho, mas vinha. Tanto que a última vez que veio, se eu não me engano, foi em março. Aí em abril não veio nada. Em abril eu comecei a sentir muita dor. Eu sentia muita dor. Eu sentia dor aqui e eu sentia dor nas cadeiras. Muita dor, muita dor. E eu ficava assim, o que é isso? Só que ao mesmo tempo eu tinha medo de ir no médico. E tá. E foi passando, em abril não veio menstruação, mas abril eu já tava o quê? 8 meses. Que tipo assim, eu nunca mais fiz nada com ninguém, então não pode ser. Aí o que acontece? Aí agora eu vou explicar o que ficou na minha cabeça. Porque na época eu cheguei até a procurar saber, cheguei até a pesquisar no cyber, que na época a gente ia em cyber, não tinha internet como tem hoje, então a gente ia em cyber, e eu fui pesquisar o nome desse tumor que eu tinha, que eu tirei do braço e do pescoço, e aí eu vi que era comum esse tumor voltar, e inclusive poderia ver outros tipos de tumores, inclusive algum tipo de coisa na barriga, no útero. E eu comecei a lembrar desse negócio que estava muito já em alta de câncer de mama, câncer de útero. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pronto, eu tô com alguma coisa e eu não tinha coragem de contar pra minha mãe, nem de procurar um médico, que eu já tinha 22 anos na época. E começou a aparecer uma pintinha aqui. E na minha cabeça eu fiquei, pronto. O negócio voltou, eu tô com alguma coisa e eu não sei o que fazer. E eu comecei a ficar muito desesperada, eu não dormi.
E eu ficava, às vezes eu sentia um negócio mexer, às vezes eu sentia um negócio estranho, eu não conseguia mais dormir. E a minha cabeça ficou a mil, a minha cabeça realmente ficou a mil, a mil, a mil. O mês de abril foi o pior mês pra mim. O último dia do mês de abril, não, 2 dias antes, gente, foi uma coisa assim. Eu tava contando pra alguém, porque meu filho nasceu no dia 1º de maio, uma segunda-feira. Na sexta-feira anterior, o que aconteceu? Peraí, que minha filha acordou, eu fui dar um leite pra ela, que a gente vai pra missa daqui a pouco. Aí, na sexta-feira, gente, olha isso, na sexta-feira, eu saí da escola onde eu trabalho, e eu gostava de tomar uma cervejinha. Eu fui no mercado de bicicleta, que eu ia trabalhar de bicicleta, eu fui no mercado, comprei aqueles engradadinhos com 6 cervejas, comprei coisa pra fazer cachorro quente. Saí do mercado, fui pra minha casa, que não era perto da escola na época, eram uns 15 minutos. Fui pedalando, isso numa sexta-feira, por volta de 6 horas. Fui pedalando até em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir uma dor. Aí eu botei a cerveja de lado, nem tomei. E deitei. No sábado eu acordei mais ou menos, mas tava me sentindo esquisita. E começou a sair sangue. Aí eu falei, menstruação que não tava vindo veio agora. Demorou e agora veio. Beleza. Aí o sábado eu passei o dia inteiro em casa, deitada, não quis fazer nada. Eu lembro que tinha um churrasco pra ir, eu não quis ir. Fiquei em casa ali de molho. De sábado para domingo, eu comecei a sentir muita dor, muita, muita dor. E no domingo, eu meio que, tipo assim, parecia que eu tinha feito xixi na roupa. Eu falei, gente, que isso? Não aguentei chegar no banheiro. Mas, gente, não era. Provavelmente a bolsa que tinha estourado. E aí, quando deu esse episódio, parecia que eu tinha feito xixi nas calças. Quando eu não aguentei ir no banheiro, que eu fui lá, tomei um banho, começou uma dor insuportável. Foi quando eu falei, minha mãe estava até trabalhando, que ela trabalhava de plantão no hospital, que ela chegou em casa e eu falei, mãe, eu não tô aguentando de dor. Aí eu comecei a falar pra ela, aí que eu falei, eu tô sentindo uma dor assim, assim, eu não sei o que que é isso. Vamos pro hospital. Nisso já tinha passado a tarde inteira de domingo. Fomos pro hospital. Chegamos no hospital daqui, não tinha UPA. Era um hospital lotado. Lotado. Aí eu passei pelo primeiro atendimento. E eu sentindo muita dor na barriga. Aí o rapaz falou assim, chamou minha mãe e falou assim, olha só, vocês têm facilidade de ir pro hospital da mulher? Aí minha mãe na hora levou um susto. Ele, não, sabe por que aconteceu um acidente de carro? Tem 4 pessoas em estado grave e a gente não vai ter atendimento tão cedo. E como ela tá com dor na barriga, talvez ela consiga atendimento no hospital da mulher. A gente tá encaminhando algumas pessoas para lá, porque aqui não vai ter atendimento tão cedo. Então, alguns casos estão sendo encaminhados para o hospital da mulher. Aí minha mãe, tá bom. Deus trabalha assim tudo, né? Era pra eu ser mãe. Tá, fui pro hospital da mulher. Cheguei lá, eu falei a dor que eu tava sentindo. Aí a médica, você acha que tá tendo um aborto, você tava grávida? Eu falei, não, não é possível. Aí a médica falou, você tá tendo contração. Aí eu, não, não é possível. Nisso minha mãe já ficou desesperada. Aí a médica, você tá em trabalho, tem alguma coisa. Aí nisso eu entrei pro coisa. A médica deitou, ela, você tá com 9 centímetros de dilatação, você tá em trabalho de parto. Eu falei, não é possível. Aí eu falei assim, se eu tô em trabalho de parto, eu tô com 9 meses de gravidez, porque tem 9 meses que eu não faço nada. Foi o que eu falei pra médica, então eu tô com 9 meses. Eu falei pra ela, pela minha vida, tem 9 meses que eu não faço nada. Aí nisso a médica pegou o aparelho e começou a procurar o coração. Não sentia coração, não escutava o coração. Aí ela escutou o coração aqui. Quando ela botou o aparelho aqui, aí ela, vamos pra sala de parto agora. Gente, nisso eu levei um susto à minha mãe. Você sabia? Eu falei, eu não sabia. Ela, cadê as coisas do neném? Eu falei, não tem nada. Aí ela, não é possível. Eu falei, não tem nada. Aí foi quando eu contei pra ela. Eu falei, eu achava que eu tava. Eu fiz o exame de sangue, deu negativo. Eu tenho um exame lá em casa. E depois disso eu nunca mais fiz mais nada. Então não tem como eu tá grávida. Se eu tiver grávida, tem que estar de 9 meses. E nisso aquele desespero. A médica me botou pra cima, minha mãe subiu comigo. Eu nervosa.
chorando, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que fazer, eu não conseguia. E uma dor, uma dor. Eu lembro que isso já era tarde da noite. E João nem demorou a nascer. Aí nisso a médica falou, vamos fazer força, essa criança vai nascer agora. Se ele não nascer, vai ter que ser cesárea. Até porque eu não tinha barriga. Ela, você não tem barriga, não deve ter líquido nenhum. Não tinha nem como. A médica foi tentar mexer para ajudar o bebê a sair. Não tinha como. Não tinha como. Porque não tinha onde empurrar. Aí chamou a enfermeira veio, mas cadê essa criança pra gente empurrar? Não tinha. Foi uma coisa assim, uma loucura naquele hospital naquele dia. Eu sei que tinha muita gente na sala de parto. Por fim, eles fizeram uma coisa que dizem até hoje que não foi feito, mas foi, porque eu vi, minha mãe viu. Infelizmente minha mãe também não tá aqui, porque infelizmente minha mãe faleceu um pouco depois disso. Meu filho era bebê, mas eles usaram aquele negócio. Eu vi direitinho a médica enfiando dentro de mim e puxando. Foi quando ela puxou que João saiu. Ele era grande, gente. Ele fez todos os exames, ele tinha 9 meses. Na hora ele não chorou. Foi onde bateu meu desespero. Ele não chorou. Ele nasceu roxinho. Eu comecei a rezar, a chorar. Falei, meu Deus, aquele sentimento. Virei mãe. E aquela criança saiu de dentro de mim que eu vi. E ele não respirava. E eu, meu Deus do céu, meu sonho também era ser mãe. Desde pequenininha, eu sempre falava que ia ter um monte de filho. É, e na época aquele desespero e eu sangrando muito. Eu lembro que eu escutei a médica falando que ia ter que fazer transfusão de sangue porque eu perdi muito sangue. Eu fiquei muito fraca, eu tava mole, eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar em pé. E, e aí eu lembro que eu cheguei a desmaiar 2 vezes. E nesse dia eu só consigo lembrar na hora que eu fui pro quarto e que tentaram fazer eu comer, botaram soro e tal, e eu muito fraca, eu só falava uma coisa. Cadê ele? Eu quero ver, eu quero ver. Gente, ele não tinha nome. Eu lembro que nessa hora minha mãe perguntou qual é o nome dele. Eu falei, não sei, não sei. Eu só chorava e falava assim, não sei. E aí era 5 horas da manhã, do dia 1º de maio, uma segunda-feira, feriado. Ele não tinha fralda, ele não tinha roupa. Quando a médica chegou lá, falou, tá tudo bem com ele. Fizeram todos os exames, ele tem 9 meses. Ele foi de 9 meses, tá tudo bem. Ele só ficou. Ele teve aquele sofrimento porque demorou pra eu descobrir que eu tava em trabalho de parto pra eu ir pro hospital, né? E aí a médica falou, cadê a roupinha, esposa? Não tem. Minha mãe não tem. Eu lembro que minha mãe ligou pra minha prima, que era minha prima, que é muito minha amiga, como se fosse irmã até hoje. E ela, quando minha mãe ligou pra ela, que ela levou um susto, que ela ficou, não é possível, não é possível, tem alguma coisa errada, que ela foi correndo pra lá, foi quando minha mãe teve certeza. Minha mãe realmente ela não sabia que estava grávida, porque minha prima saberia, com certeza. Que minha prima chegou lá assustada, nervosa, descabelada. Do jeito que minha prima estava em casa, ela foi pro hospital. Aí minha mãe teve certeza, ela não sabia que estava grávida mesmo. E aí, o que que faz? Gente, não tinha onde comprar. Eu sei que minha mãe saiu correndo, me deixou com a minha prima, conseguiu uma farmácia para comprar fralda e ele não tinha nada. Meu filho não tinha nada, dia 1º de maio não tinha nada. Aí uma pessoa lá doou roupa para botar nele, porque ele não tinha uma roupa para botar. Ele tava no. Ele ficou naquele tipo uma incubadora por alguns momentos e não tinha nem roupa. Foi quando arrumaram a roupa, uma roupinha, que fizeram vários exames, fizeram exame de sangue, fizeram vários testes nele. Aí depois do almoço, era tarde já, umas 3, 4 horas. Foi quando ele foi pro quarto e a médica falou, ó, tá tudo bem com ele, foi só o susto na hora que ele nasceu sem respirar, mas ele tá bem. Graças a Deus ele fez todos os exames e meu filho não tinha nada. E ele tá aí. Eu resolvi contar. Meu filho fez 18 anos, dia 1º de maio. Eu ia contar no dia, só que eu não consegui. Mas o meu milagre, minha gravidez silenciosa, meu filho tá com. Fez 18 anos. Ele é maior do que eu, ele, graças a Deus, cheio de saúde, super inteligente. Vai se formar enfermeiro. E depois eu venho contar a parte 2 desse vídeo, porque já tá muito grande. Vou contar a parte 2. Como que contou pro pai, como que tudo aconteceu, que agora
Tchau.